Nós temos andado por Romanos, chegamos no capítulo 7, 3 domingos investindo aí no capítulo 7, e hoje a partir do versículo 14, Romanos 7, 14 a 25. As planilhas lá com as nossas crianças estão lá ao fundo, ó, você que está procurando aí a sua planilha para anotar a pregação, está lá atrás. Romanos capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 14, dando continuidade aí até o 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Até aqui, palavra do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, você já ficou decepcionado consigo mesmo por causa de um pecado que veio do nada? Ou porque mais uma vez repetiu o pecado que você achou que já tivesse vencido? Você já ficou decepcionado com você mesmo? Um vício que pensou que tivesse superado? Uma explosão de ira contra alguém querido, quando viu já foi? Uma palavra mal falada que você queria catar, mas agora já não tem mais jeito, ela já foi mal falada mesmo. Indisciplina, gula, preguiça, pensamentos ilícitos, hábitos inapropriados. Você já ficou decepcionado com você mesmo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Todo cristão vivencia esse tipo de decepção. Todos nós vivenciamos esse dilema. E aí, se nós fizermos mais uma vez uma retrospectiva nos capítulos aqui de Romanos, todos nós vivemos esse dilema, porque nos capítulos 4 e 5 nós vimos, e que dilema é esse? Se eu sou justificado em Cristo, se eu sou escravo da justiça e não do pecado, como nós vimos no capítulo 6, se eu estou debaixo da graça e não da lei, se eu sou liberto do pecado, né, e morto para a lei, então por que eu ainda luto com o pecado? E como, no fim das contas, como que eu posso vencer essa batalha? Esse dilema está presente na vida de todo cristão. Porque até aqui o apóstolo Paulo já deixou muito claro qual é a nossa identidade e o que Cristo fez por nós. E aí então nós nos deparamos com o capítulo 7, que traz à tona o dilema, no fim das contas, de todo cristão.
O bloco que envolve esses capítulos 6 até o capítulo 8, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele nos apresenta a realidade da santificação na vida do cristão. E o princípio básico da santificação é de que os crentes morreram para o pecado e foram vivificados com Cristo para viver para Deus por meio dele, por meio de Cristo Jesus. Esse é o princípio da santificação. E uma vez então que nós fomos alcançados por sua graça, nós cantamos aqui a respeito dessa graça, uma vez que nós fomos alcançados por essa graça, então o cristão ele deve se deixar moldar a sua nova posição como justo, reconhecendo a quem ele pertence agora. Então há uma nova identidade, há uma nova posição em Cristo para os que creem. A santificação, portanto, meus irmãos, é o reflexo desta nova posição, desta nova vida que nós recebemos em Cristo. O problema desse processo de santificação, por assim dizer, é que nós não somos capazes de vivenciá-lo por meio do nosso próprio esforço para obedecer, para guardar a lei. Até porque, como nós vimos na semana passada, o propósito, no fim das contas, da lei, qual é? Senão revelar e não reprimir o pecado. Mas o propósito maior é revelar o pecado. Então o capítulo 7, ele está salientando justamente isso. A lei, sendo criada para revelar o pecado, ela acentua ainda mais o conflito interior do crente, do qual apenas Jesus pode nos livrar. O conflito interior de todo crente, que é, sabendo quem é em Cristo Jesus, ainda encontra em si essa luta interior, a ponto de que ele sabe o que tem que fazer, mas no fim das contas acaba andando na direção até contrária do que deve ser feito, e quando menos espera se vê fazendo justamente aquilo que abomina, aquilo que detesta. Então o fato é que nós ainda lutamos com o pecado. Esse é o conflito interior de todo crente verdadeiro no fim das contas. Então, se essa é uma verdade, se essa é uma realidade das nossas vidas, como filhos de Deus, como nós podemos vencer essa batalha? É a pergunta que nós devemos fazer. E a resposta certamente não é negando essa realidade, né, andando numa direção extrema, quase que como dizendo, né, e alguns, eu já ouvi, alguns caindo nesse erro, né, nessa falácia, nesse engano, de que não, peraí, pecado na vida do crente, isso não existe. O cristão não peca, a perfeição é possível. De um extremo, né, um pensamento errado a respeito de como lidar com o pecado, né, é negar esta batalha interior. E no outro lado também, qual é a resposta que nós devemos dar para vencer o pecado, para vencer essa batalha? Certamente também não é um conformismo. Eu não consigo, então de que adianta tentar? Já que eu vou acabar fazendo realmente aquilo que não agrada a Deus, então, quer saber? Vamos chutar o balde aí, vamos vivendo mesmo, até se utilizando, né, a graça superabunda, onde abundou o pecado, então superabundou a graça. Então quer saber? Então vamos assim, Deus é cheio de graça, cheio de misericórdia, né? Então quase que desistindo dessa luta. Cada um desses extremos não é a resposta para vencermos a batalha na qual todos nós estamos inseridos. A resposta para o cristão diante desta batalha interior que todos nós travamos, é que o cristão, ele deve odiar o pecado e correr para Cristo para resisti-lo. Essa é a ideia central da nossa mensagem na noite de hoje. Os estudiosos, né, os teólogos que vão se debruçar sobre o capítulo 7, eles trazem diferentes visões sobre esse capítulo aqui,
Há uma discussão se a batalha que está sendo descrita aqui neste capítulo, ela se refere a uma luta de todo cristão, ou se nós estaríamos diante da descrição de uma pessoa que ainda não foi regenerada. Nós não vamos entrar nos pormenores desta discussão em torno desse capítulo aqui. Nós vamos partir de um princípio de que nós estamos sim diante da luta que todo cristão enfrenta. Ou seja, trata-se aqui da dinâmica de um indivíduo já regenerado que ainda está enfrentando a luta entre a carne e o espírito. Então, nesse sentido, a ideia central da mensagem de hoje, que nos ajuda a responder à pergunta como então vencer esta batalha interior, é a de que o cristão deve odiar o pecado. O cristão odeia o pecado e ele corre para Cristo, para resistir ao pecado, para resisti-lo. Então, irmãos, na prática, diante dessa realidade do pecado nas nossas vidas, apesar de salvos, nós devemos nos valer de estratégias nesta batalha contra o pecado. E aqui Paulo parece nos indicar algumas estratégias para a gente vencer essa luta interior, da qual todos nós, apesar de tão diferentes, temos em comum. Então, o primeiro ponto, a primeira estratégia para a gente vencer essa batalha contra o pecado, essa luta interior, encontra-se no versículo 14. Nós devemos, em primeiro lugar, reconhecer a realidade dessa batalha. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem, reconhecer a realidade da batalha. Verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vivendo a escravidão do pecado. A discussão aqui, se era de alguém já regenerado ou não, é porque isso. O eu aqui, o apóstolo Paulo, ele vai trazendo essas questões de que eu estou vivendo a escravidão do pecado, então fica esse dilema, como assim, já não foi liberto em Cristo Jesus? Mas nós chegamos à conclusão que não se trata de alguém não regenerado, se trata sim de alguém regenerado, expondo a realidade, no fim das contas, de todo cristão, essa luta interior, entre o que agrada a Deus e a nossa carne, entre o espírito e a carne, no fim das contas. E aí então, o primeiro ponto, como estratégia para vencer essa batalha eu devo reconhecer a realidade dela. Sem o reconhecimento de que nós estamos em uma batalha, dificilmente será possível vencer essa batalha. É preciso lembrar então que Paulo aqui, ele já afirmou que a lei ela é santa, justa e boa. E agora ele está dando continuidade ao seu raciocínio e ele afirma que a lei é espiritual. A lei é espiritual. Em contraste a essa verdade a respeito da lei, que é santa, pura, justa, é espiritual, então ele meio que se apresenta. Em contraste, o apóstolo faz outra afirmação: eu sou carnal. E é importante entender o que Paulo está dizendo com essa afirmação a seu respeito aqui. Eu sou carnal. Ele não está dizendo que ele vive no pecado, que ele vive na carne. Mas aqui trata-se de uma referência a uma sujeição à natureza pecaminosa, herdada desde Adão. Então Paulo afirma que ele é o oposto do que é a lei. Se a lei é espiritual, eu sou carnal. A lei de Deus é espiritual, perfeita, divina. Paulo é imperfeito, homem caído, e nesse sentido então, não espiritual. Então tem que cuidar para não pegar um versículo solto e justificar os nossos próprios atos, dizendo no fim das contas, eu posso viver de uma forma carnal, como se a lei, a palavra de Deus, os preceitos de Deus não importassem. Porque olha aqui, até o apóstolo Paulo está dando vazão aqui para esse tipo de conduta, de maneira nenhuma. Então esse contraste entre a carne e o espírito é o que revela não só a realidade da batalha, mas o ambiente desta batalha. Então Paulo, ele está reconhecendo, há uma batalha, e há um contraste, há uma guerra entre o que é espiritual e o que é carnal. Então o verso 23, que nós lemos, ele nos permite um paralelo também,
Paulo fala, né? Vejo nos meus membros outra lei que guerreando, ele usa essa expressão, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. E aí aqui nós podemos traçar um paralelo com Gálatas 5,17. Nós lemos lá que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, quando nós entendemos a natureza da batalha contra o pecado, entender essa natureza, entender essa realidade, irmãos, é importante, porque a partir desse entendimento nós somos menos inclinados até mesmo a desanimar, a desistir, ou quando diante da decepção quando nós nos deparamos com essa luta interior, até mesmo isso, não nos decepcionarmos a ponto de desfalecer. Então, de fato, houve um tempo antes da conversão em que nós éramos totalmente escravos do pecado. Totalmente escravos, todo homem, né, nasce já morto nos seus delitos, nos seus pecados, incapacitado de agradar a Deus, incapaz de dizer não para o pecado. Houve um momento em que eu e você, inclusive, estávamos nessa condição espiritual, totalmente depravados. Éramos, de fato, totalmente escravos do pecado. Então, passado. Haverá no futuro haverá uma época em que nós seremos exclusivamente santos. Né? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quando nós morrermos, ou quando Ele voltar, então nós estaremos face a face com o nosso Senhor. Aqueles que já morreram, já estão desfrutando da presença do Senhor, embora ainda aguardem a ressurreição dos seus corpos. É um já e um ainda não, mas eles já desfrutam desde já da presença do nosso Deus. E adivinhem, não mais tendo que lutar, não tem mais esta guerra interior. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e quem estiver vivo será transformado, mas não antes daqueles que morreram, que serão ressuscitados. Aí sim, irmãos, neste momento, no futuro, haverá esse momento em que nós seremos exclusivamente santos. Mas basicamente, agora, nesse exato momento, e no momento em que Paulo ele está escrevendo, ou na verdade ditando esta carta, porque ele dita e alguém está escrevendo para ele, né? No momento que Paulo está ditando essa carta ali, há essa sobreposição, que a gente poderia dizer de eras. Né? Então, Paulo é um pecador santo. E na verdade, eu e você estamos nessa condição. Sem Cristo, antes de Cristo, incapazes de dizer não para o pecado. No futuro, seremos incapazes de dizer sim para o pecado. Mas hoje, neste momento, nós os que cremos e que somos povo de Deus, e que o Espírito Santo habita em nós já podemos dizer não para o pecado, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Mas qual que é o dilema? É porque no tempo presente, eu e você, ainda podemos dizer sim para o pecado. Nós vivemos então nessa junção de duas eras, pecador santo, ao mesmo tempo. Mas percebam, nós já não somos mais escravos e não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados. Fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz e aguardamos o momento oportuno em que o nosso Senhor voltará e já não haverá mais luta contra o pecado. Porque Ele já será tudo em todos. A natureza geme, nós gememos, ansiando o retorno do nosso Salvador. O pecado hoje, irmãos, nos faz gemer. O texto que nós acabamos de ler não deixa de ser um gemido do apóstolo Paulo diante desta realidade, dessas duas realidades aqui sendo confrontadas na mente dele. O verdadeiro cristão geme diante desta realidade. Como bem expressou Lutero, e aqui em português, simultaneamente justo e pecador. Justo e pecador
ao mesmo tempo. Uma frase conhecida aí de Lutero. Então, irmãos, para nós vencermos essa batalha, essa é a primeira estratégia. Essa realidade é fundamental a gente compreender. Existe esse dualismo, carne versus espírito. Há uma guerra. E a compreensão desta batalha, ela deve nos conduzir a uma total dependência do Senhor. Mas mais do que isso, reconhecer essa realidade, essa dualidade, deve nos levar a uma desconfiança da nossa carne, a desconfiarmos de nós mesmos. Essa realidade é real, você consegue verificar isso? Olhando para a sua própria vida, você consegue reconhecer e evidenciar que de fato existe essa luta? Você quer agradar a Deus, você ama o Senhor Jesus Cristo, você ama a palavra de Deus, você lê e vê coerência, e vê lógica em todo o sistema que o Senhor propõe, todo o plano de salvação de Deus, e ao mesmo tempo lá está você, meia hora depois do seu devocional, do seu momento de oração, de busca ao Senhor, talvez não precise tanto, estamos nós, já desagradando ao Senhor, seja com pensamento, seja com uma atitude. Você consegue perceber isso? Não está muito longe, né? É fácil da gente perceber aqui. Eu não preciso de muitas ilustrações para que você sinta esta realidade aí, o gostinho dessa realidade. Então, essa dualidade, essa verdade deveria nos despertar para nós desconfiarmos mais do nosso eu, da nossa carne. Uma vez que o nosso coração ele é enganoso, e lá em Jeremias 17, versículo 9, nós lemos o quê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Essa é a verdade a nosso respeito. Coração enganoso, coração perverso. O problema é que muitas vezes nós agimos com ingenuidade, sem suspeitarmos de nós mesmos. Diferente de Paulo, que reconhece nessa dinâmica de luta contra o pecado, muitas vezes nós terceirizamos a culpa. E na batalha contra o pecado, meus irmãos, a terceirização é munição do inimigo. Na batalha contra o pecado, terceirizar a culpa é dar munição ao inimigo. Nós somos culpados pelos nossos pecados. Apesar de o texto talvez dá até uma impressão, né? Porque não sou eu, é o pecado que habita em mim. Paulo ele não está terceirizando a culpa aqui, porque ele sabe muito bem que na verdade é ele mesmo. Então não se engane com o modo como ele escreve aqui. Ele não está terceirizando ou criando uma terceira pessoa, né, para botar a culpa. Esse pecado, olha o reconhecimento, habita em quem? Em mim. Em mim. É em mim, ele repete isso várias vezes. O pecado que habita em mim. Pare de terceirizar a culpa dos teus pecados. Isso não vai ajudar você na batalha contra o pecado, na sua batalha interior. O reconhecimento então da nossa pecaminosidade requer isso. E também deve nos levar a buscar em Cristo refúgio para as nossas almas. Esse reconhecimento não é para que a gente caia em desespero, mas é para que a gente encontre refúgio no nosso Senhor, no nosso Salvador. Reconhecer essa luta interior, então, só é possível por um cristão genuíno. Então, se você está nessa luta, muito provavelmente você é um cristão verdadeiro. Porque isso é luta de crente. Um crente que se inquieta com o pecado e se refugia em Cristo. E quem não estiver experimentando essa luta interior contra o pecado, deve se perguntar, por quê? Por quê que o pastor está falando sobre essa luta interior e eu não sei do que se trata? Está tudo bem, está tudo certo. Cuidado, pode ter algo de muito errado no teu relacionamento com o Senhor. Porque esse é o conflito interior de todo crente. E para vencer essa batalha, como nós vimos, nós precisamos reconhecer a realidade desta batalha. Então para de querer bancar o santo, viver de aparências. Assuma quem você é, diante do teu Criador, em primeiro lugar. Porque assim é o único jeito de você verdadeiramente ter um coração quebrantado e contrito.
reconhecer a realidade dessa batalha, reconhecer a nossa pecaminosidade, é o que Paulo faz aqui nessa passagem. O outro passo estratégico, o segundo passo aí, que nós encontramos no nosso texto, o primeiro, reconhecer a realidade dessa batalha, e o segundo, repudiar o pecado. Versículo 15, finalzinho do versículo 15, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Na luta contra o pecado, detestar o pecado é fundamental. É claro que no momento em que estamos escolhendo pecar, aquilo nos parece agradável, apetitoso, gostoso, docinho. Mas um cristão, ele precisa entender e odiar o pecado, odiar o que Deus detesta. É como o verdadeiro cristão deve encarar a vida. Fato é que nós também vivenciamos essa luta, de saber o que deve ser feito, porque é bom, porque é justo, porque é a palavra de Deus, e acabar por muitas vezes vivenciando essa dinâmica de pecado, contrária ao que sabemos ser o mais proveitoso. Então Paulo, ele registra o conflito, irmãos, aqui nessa passagem, entre o seu desejo de obedecer à lei e a sua incapacidade de fazê-lo, porque a sua natureza pecaminosa o impele à desobediência. Mas apesar dessa dinâmica, dessa natureza pecaminosa que puxa, né, nos puxa assim, nos traga ali para fazer o mal, apesar disso, dessa dinâmica ser uma realidade ainda em vigor sobre as nossas vidas, como eu falei, haverá o dia em que já não mais teremos que lutar contra o pecado, mas apesar dessa realidade atual, ainda assim, nós devemos perseverar na busca pela renovação da nossa mente, para não nos conformarmos com esse mundo, ou seja, odiarmos este mundo, naquilo em que ele anda na contramão do que Deus proclama como certo, justo e bom. Então não é porque o pecado integra a nossa realidade atual, que nós devemos normatizar a prática do pecado. Reconhecer a realidade da nossa natureza pecaminosa, né? E então, acredito aqui que todo mundo já foi convencido que precisa reconhecer essa verdade, essa realidade da nossa natureza pecaminosa. Constatar isso e de fato reconhecer essa realidade não é um convite para a apatia, para que todo mundo, a gente olha e fala, nossa, realmente, todos nós somos pecadores mesmos. Ufa, pelo menos não sou só eu, que bom. Então vamos seguir, vamos continuar empurrando com a barriga? Não, mas é um convite para agir na capacitação do Espírito Santo, com toda a responsabilidade que nos foi dada por Deus, para combater o pecado que em nós habita. Então o processo de santificação nas nossas vidas requer de nós uma atitude ativa, no que se refere à mortificação da nossa carne, uma postura ativa. Repudiar o pecado é andar no caminho proposto por Deus para combater o pecado. Então sim, envolve aí você orar, clamando ao Senhor, para que o Espírito Santo opere no teu coração de tal maneira que você passe a odiar tudo aquilo que o Senhor odeia e passe a amar tudo aquilo que Ele ama. E é claro, a trancos e barrancos nós vamos nesse processo, à semelhança do apóstolo Paulo, sabendo o que deve ser feito, amando o que deve ser amado, e muitas vezes vendo em nós essa outra coisa ocorrendo aqui, que nos faz fazer aquilo que no fim das contas odiamos. O cristão, à medida em que ele amadurece espiritualmente, ele vai crescendo na sua sensibilidade em relação ao pecado. Nós vamos amadurecendo, Deus vai nos mostrando uma área após outra, um pecado após pecado, em coisas que a gente estava cego, mas Ele nos faz ver a cada passo. Graças a Deus por isso, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. E nós deveríamos nos alegrar cada vez que a gente percebe algo em nós, porque é Deus tendo graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Então, abandonar esse estilo de vida que quer aparentar estar lindo e maravilhoso, nós devemos nos alegrar. Olha aqui, o Senhor mostrou mais uma área em que eu preciso me arrepender, e eu não consigo sozinho, eu preciso de socorro, preciso de ajuda. E aí Deus nos dá os seus instrumentos, porque não nos deixou desamparado, nos deu o seu Espírito Santo, nos deu a sua palavra, nos deu a igreja,
para cuidarmos uns dos outros. Nós é que somos duros de coração, que escolhemos muitas vezes o caminho não proposto por Deus, e aí é confusão. Então você deve se perguntar, à medida em que os anos passam, será que eu sou cada vez mais consciente da natureza do meu coração? Será que eu estou procurando não me conformar com esse mundo? Ou eu já assumi uma postura de aceitação, dada a realidade da batalha? O cristão maduro, então, ele cresce em seu ódio ao pecado e cresce em seu desejo por santidade. Não nos acomodamos. O amadurecimento espiritual deve nos conduzir à afirmação dramática que Paulo faz no versículo 24: desventurado homem que sou. É o gemido do apóstolo aqui. Desventurado homem que sou, o pecado que habita em mim. Na minha carne não habita bem nenhum, o mal reside em mim. Em mim há uma outra lei que me faz prisioneiro da lei do pecado. Miserável homem que sou. Em outras versões. Amadurecimento espiritual tem a ver com este caminho aqui. E aí, encontrando refúgio em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Essa realidade, ela deve conduzir você então, irmãos, a uma inquietude de alma. O pecado é uma realidade, mas essa realidade deve mexer com as nossas entranhas, deve nos fazer desejar o que o Senhor deseja, ainda que tropeçando. Ainda que tropeçando. Ainda que, por vezes, como o apóstolo mesmo fala aqui, não compreendendo o próprio modo de agir. Então o problema irá se tornar ainda pior se nós nos rendermos diante do mal. Aí já era. No verso 21, Paulo diz: ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O prazer na lei de Deus, irmãos, é coisa de crente. E a luta, esse guerrear, também é coisa de crente. Você tem guerreado, você tem desfalecido. Perceba que nesse sentido, nós podemos nos alegrar, inclusive, diante das lutas, diante das tentações. Porque de alguma forma, se há esta guerra, é porque de fato pertencemos a um Senhor que é todo santo, que é todo justo. Ao passo de que você, pecando, continua como se nada tivesse acontecido, então, atenção, cuidado. Talvez você não seja sequer filho, porque o Espírito Santo ministra o coração. Então, talvez essa seja uma palavra de encorajamento para você que tem lutado, levantado e caído inúmeras vezes, mas se você está engajado nessa luta, consciente dessa batalha espiritual, certificado de que pertence a Cristo Jesus, é muito bem provável. No verso 24, então, Paulo faz uma declaração e um questionamento: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a angústia de Paulo a se deparar com a sua natureza pecaminosa, deve ser a nossa angústia. Ao nos depararmos com o mal que habita em nós, nós devemos nos dobrar diante do Senhor em atitude de arrependimento, ansiando o livramento que só Ele pode nos dar. O reconhecimento da nossa natureza pecaminosa, então, irmãos, deve estar associado a um profundo nojo ao pecado. A consciência da gravidade do pecado, da nossa natureza pecaminosa, deve nos conduzir a uma postura de confissão, ao reconhecimento de que nós necessitamos de um Salvador. Quando o Espírito então revela a imundícia do nosso coração, isso é graça, isso é misericórdia, porque isso é uma oportunidade que Deus nos dá de nos dobrarmos aos pés da cruz, encontrando restauração que Ele pode nos dar. Agora, se continuamos cegos e endurecidos, misericórdia. À luz do capítulo 1, que o Senhor não nos entregue a nossa própria sorte. Senhor, por favor, não me entregue a mim mesmo. Tem misericórdia e revela em mim o pecado que habita em mim, para que eu veja o quanto eu preciso de um Salvador. E graças a Deus por Cristo Jesus, porque o Senhor é o Salvador, e eu tenho refúgio para minha alma.
Então até mesmo a revelação do nosso pecado por parte de Deus é graça, é misericórdia. Então não endureça o seu coração, corra aos pés da cruz e encontre restauração, e perdão, e vida nova. É isso que Cristo tem para nos oferecer. O mundo nos acusa de hipocrisia, mas na verdade nós bem sabemos que nós somos esses pecadores redimidos com essa luta interior, que não somos melhores do que ninguém, mas que fomos alcançados e lavados pelo sangue de Cristo Jesus. A batalha interior que todo crente enfrenta requer estratégias dadas por Deus para vencê-la. Não é de qualquer jeito, na tua própria força. Reconheça a realidade da luta, a gravidade do pecado, a nossa pecaminosidade. Isso são passos necessários. Mas o passo necessário desse embate, né, além, claro, do repúdio, do ódio ao pecado, isso tem a ver com quem Deus é. O passo principal se dá em Cristo Jesus. Reconhecer a realidade do pecado. Passo 1, estratégia 1. Repudiar o pecado. Estratégia 2. Ações concretas para a batalha que nós estamos engajados. Ações concretas. O passo principal. O cristão odeia o pecado e corre para Cristo. Tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. O terceiro ponto, então, recorrer a Cristo. Recorrer a Cristo. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como eu falei, quero lembrar novamente, um dia essa luta terá fim. Mas nos apeguemos com firmeza no fato de que a vitória sobre o pecado é possível somente pela fé em Cristo Jesus. É claro que o corpo, a que Paulo se refere aqui, o corpo mesmo, é o nosso corpo, cada membro do nosso corpo, acaba sendo um instrumento pelo qual a nossa natureza pecaminosa ela se torna operosa em nós. Nós concebemos o pecado, fruto da nossa cobiça, e lá estão os nossos pés correndo para o mal. Os nossos olhos olhando para o mal, a nossa boca falando do que é mal, todos os nossos sentidos, cada parte do nosso corpo. É como nós lemos em Romanos capítulo 6, antes oferecíamos os membros do nosso corpo como um instrumento de injustiça. Então é claro que acaba sendo o corpo, o nosso corpo, um instrumento da nossa natureza, porque ele pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? Essa pergunta aqui, enigmática aqui de Paulo, né? É claro que o corpo é esse instrumento pelo qual o pecado se torna tangível, executável, embora a gente peque só por pensar, né? Mas o corpo acaba sendo esse instrumento. E o Evangelho, e aí com isso interessante que nós não podemos entender que apesar de ser através do nosso corpo, que a matéria por isso é má, porque o corpo foi o Senhor quem fez. O corpo é bom, inclusive o cristianismo, aquilo que a gente falou, ele se estrutura com a própria ressurreição, com o corpo. Então o corpo, a matéria, é bom. É algo que Deus criou, e o Evangelho são as boas novas de Deus que restaura todas as coisas, inclusive o nosso corpo. Como a gente falou, haverá um corpo glorificado, essa luta vai passar. Então a ênfase da pergunta aqui, quando Paulo está fazendo, quem me livrará do corpo dessa morte? A ênfase não está no corpo em si, mas no aspecto de morte que a natureza pecaminosa nos impõe. Então o anseio de Paulo não é pela morte em si, como se fosse a sua esperança. Então, a minha esperança é a morte, porque quando eu morrer, eu vou me livrar dessa luta interior aqui. A esperança de Paulo não está na morte em si. Ele almeja não a morte, mas o que Paulo almeja? Paulo almeja o livramento que se dará quando o corpo corruptível for então revestido da incorruptibilidade. É isso que ele almeja. No fim das contas, é o retorno do Senhor Jesus Cristo que ele almeja. É estar em plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo. É quando o mortal for absorvido pela imortalidade. É isso que ele almeja. Ele não está almejando a morte para se livrar dos problemas. Sabe que às vezes a gente vai, eu quero ir para o céu, porque eu não aguento mais a dor, não aguento mais o sofrimento. Pelo menos uma vez na semana, essa frase, pelo menos no meu pensamento, ele passa, Senhor, eu quero ir para o céu. Mas é um pensamento às vezes deturpado, não quer aguentar o sofrimento que o Senhor tem ali reservado para moldar o nosso caráter. A gente quer ir para o céu por razões às vezes estranhas. Paulo ele não está querendo escapar aqui, nesse sentido.
mas ele aguarda ansiosamente o livramento que está contido na verdade de que o nosso Senhor voltará. Isso deveria ser o nosso anseio, meus irmãos, quando a gente se vê nessa luta interior contra o pecado. Então nós devemos recorrer a Cristo, não apenas porque a sua morte na cruz foi a resposta de Deus para resolver de uma vez por todas a questão do pecado e do nosso destino eterno, mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, porque Ele é a nossa esperança escatológica. Agora nós vivemos essa realidade do já e do ainda não, ou seja, já libertos do pecado, mas ainda tendo que lutar contra ele. E isso, é chato. É chato, dói muitas vezes, incomoda. Mas graças a Deus por Cristo, porque Ele venceu o pecado, a sua morte e ressurreição selaram o destino eterno de todo aquele que nele crê, e Ele voltará, de modo que apesar de toda essa luta que nós enfrentamos hoje, nós podemos confiar no seu poder. É por isso que, à semelhança do apóstolo Paulo, nós hoje gememos em virtude dos nossos próprios pecados, mas nós podemos render uma triunfante ação de graças, graças a Deus por Cristo Jesus. Então Paulo de fato afirma: de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ou seja, a batalha continua, mas Paulo e todos nós, os que cremos, nós devemos ser sustentados por essa certeza, pela certeza de que finalmente, quando o nosso Senhor voltar, nós iremos experimentar dessa libertação completa. E sendo assim, meus irmãos, diante de tudo que foi dito até aqui, diante dessa batalha interior que todo cristão trava, uma batalha que nos leva muitas vezes a uma angústia perturbadora, que nos leva a um desânimo, a uma tristeza muitas vezes, porque nós nos sentimos hipócritas, nós nos sentimos incoerentes. Nós devemos colocar os nossos olhos em Cristo Jesus, diante desses sentimentos, reconhecendo que essa batalha é real de todo cristão, orando para que o Senhor nos torne cada vez mais sensíveis ao nojo pelo pecado, porque Ele é todo santo, todo justo, e recorrermos ao nosso Senhor Jesus Cristo, recorrer a Ele. Nós não devemos nos desesperar. A lei do pecado e da morte é apenas a velha natureza em operação, e nesse sentido o mal está presente quando o crente quer fazer o bem. É claro, irmãos, que Deus, Ele não aceita a carne, o pecado. Por isso que a garantia de vitória para todos nós está em recorrer a Cristo. Então, reconhecendo, como Romanos 7 nos coloca, de que, na verdade, nós somos falhos, mas de que a lei é boa, em contraste com essa nossa pecaminosidade, e assim permitir que o Espírito opere em nós. Então, todo aquele que se reconhece como miserável pecador, e se entrega a Cristo como Salvador, pode descansar na certeza de que a obra que Ele começou, Ele vai completar. E até aquele dia, até no último dia, nós seremos e somos capacitados pelo Espírito a confessar, a recomeçar e a experimentar do poder de Deus agindo em nós. Então, irmãos, na luta contra o pecado, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar, se nós nos refugiarmos nele. Que possamos fazer isso, né? Entender que estamos de fato numa batalha comum a todos nós, mas o Senhor, Ele nos dá esperança. Deposite as suas esperanças exclusivamente em Cristo Jesus e desfrute da santidade que Ele pode dar, da paz que Ele pode dar, da transformação que Ele pode dar. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé, quero chamar a equipe de louvor.